E já que estamos falando de governadores que podem ou não se tornar candidatos à presidência da República no ano que vem, menos de 24 horas depois de ter participado do ato pró-anistia ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas anunciou uma parceria com o governo Lula para construir 30 mil moradias. Valéria Luizetti chega agora no 3 em 1, explicando um pouco mais do que foi esse encontro. Conta pra gente, Valéria Luizetti. Exatamente. Boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue então aí equilibrando os pratos de interesses políticos e institucionais. Então, só relembrando rapidamente, no domingo ele participou junto do ex-presidente Jair Bolsonaro do ato pró-anistia dos presos de 8 de janeiro. Inclusive, ele chegou a falar em cima, do trio elétrico, disse que inclusive era a favor do retorno de Jair Bolsonaro à presidência e logo no dia seguinte, menos de 24 horas depois, ele anunciou então essa parceria com o governo federal para a construção de 30 mil moradias populares aqui no estado de São Paulo com financiamento subsidiado pela Caixa Econômica Federal. O anúncio foi feito durante um evento que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, inclusive com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e também de parlamentares da base do governo, como o deputado estadual Simão Pedro, do PT, e também do presidente do MDB, Baleia Rossi. O investimento soma 600 milhões de reais do Estado, mais, é claro, os subsídios federais via FGTS. Esse movimento faz parte, então, da meta de Tarcísio de entregar pelo menos 200 mil moradias até o final do mandato dele e também reforça a estratégia do governador de se apresentar como um gestor técnico, pragmático, que consegue dialogar com a oposição, nesse caso com o governo federal, mas que ainda assim mantém os laços com o bolsonarismo, visando, é claro, as possíveis eleições de 2026, visto que Bolsonaro está inelegível e ele é um forte nome aí para a possível presidência em 2026, Koba. Ô Valéria, e o governador de São Paulo também comentou como o governo federal e o presidente Lula têm lidado com a guerra comercial e os anúncios de Trump? Pois é, ele fez um comentário sobre isso, sim. O comentário aconteceu na terça-feira. O governador, que já inclusive postou com o boné de campanha de Donald Trump nas redes sociais, é apoiador declarado do republicano, surpreendeu então ao elogiar as medidas e o diálogo que o governo federal tem mantido com os Estados Unidos diante do último tarifaço. Só retomando que Trump impôs então uma tarefa de 10% ao Brasil, uma das menores, impostas dentre todos os países, e com isso ele viu essa medida como um diálogo ali entre o governo federal e os Estados Unidos, e retomando que São Paulo acaba sendo um dos mais afetados, visto que os Estados Unidos é o principal parceiro comercial hoje do estado. Tarcísio disse que o Planalto está conduzindo esse caso com cautela e como tem que ser. Ele também disse que vê a oportunidade para o Brasil, de crescer, conquistar novos mercados, principalmente referente à agroindústria, e que inclusive isso pode impulsionar acordos do Mercosul com a União Europeia. Mais uma vez, é claro, Koba, Tarcísio reforçando sua imagem aí de gestor atento ao cenário mundial, enquanto mantém um pé em cada lado aí do tabuleiro político, fiel ao bolsonarismo, mas ainda assim aberto a, quando necessário, reconhecer acertos do governo federal, da oposição, é claro, relembrando essas necessidades de apoio institucional. Eu volto com você. Muito obrigado, Valéria Luizetti, falando ao vivo aqui de São Paulo. Eu quero te sua opinião, o Gustavo Segré, sobre essa postura do governador Tarcísio. Era o esperado, vez que ele está na função de governador, ou se esperava dele uma conduta um pouco mais incisiva nas relações com o presidente Lula? Explica aí, Segré. Me parece que o pragmatismo falou mais forte, está certo, ao utilizar recursos da União para favorecer a população do estado de São Paulo. Está perfeito. Chegado o caso, poderá se manifestar politicamente contra alguma ação do presidente, ideologicamente com certeza, ninguém precisa explicar isso do governador Tarcísio. Está todo mundo sabendo e fica muito claro para o eleitor, sobretudo, que o posicionamento ideológico é Bolsonaro, não é Lula. Mas
o governo federal tem planos para poder ajudar a população do estado de São Paulo, seria ridículo que o governador, por uma questão ideológica, estivesse contra a população que ele está governando. Então, está totalmente dentro do jogo. Agora, fiquei pensando, se quem tivesse julgado o presidente Bolsonaro tivesse sido o TRE de Goiás, muito provavelmente ele continuaria elegível. Tem essa, né, Gustavo Segre? O meu querido José Maria Trindade, essa conduta, essa relação Tarcísio-Lula é a clara diferença entre o que é institucional e daquilo que é político-eleitoral? Explica aí, Zé. Pois é, aqui sempre se dizia que governo não faz oposição ao governo. Isto significava o seguinte: eu tinha divergências políticas com o presidente da República, mas vinha aqui em todas as solenidades e quando o presidente ia no Estado, era bem recebido e tal. Mas diante da política atual, que é mais divergente, muito mais tensa, né? Aí começaram alguns governadores a não aceitarem essa relação de sempre. Agora, o Tarcísio, ele está gerindo um Estado que é um país, né? São Paulo, se ficar sozinho, separado do Brasil, será um dos países, continua sendo um dos países mais importantes do mundo, né? Então, assim, é preciso ter esse tipo de relação. E ele deixa muito claro, o governador Tarcísio, sobre essa diferença. Eu ontem estive no relançamento, né, na troca de presidência da Frente Parlamentar da Livre Iniciativa, a Casa da Liberdade. Ela será presidida pela deputada Carol de Tone e o senador Portinho. Foi um momento muito importante, veio gente de todos os estados, 3 governadores estavam lá, Ronaldo Caiado, Jorginho Melo e o Zema, né? E de São Paulo veio o secretário de Segurança Pública, Derrite, né? E ele fez uma palestra e a gente viu ali uma integração de vários estados com um objetivo comum sobre segurança pública e sobre a livre iniciativa e, segundo a deputada Carol de Tone, né, de se fazer no Brasil vamos dizer, um esforço para levar o brasileiro a investir mais, levar o brasileiro a ter esse tipo de conduta, pensar Brasil. Por que eu estou citando essa Casa da Liberdade? É porque a ideia do governador de São Paulo é exatamente isso. Não se trata de verba do Lula. O governo não é o governo do Lula e nem governo do PT. É o governo do Brasil. Então, eu acho essencial esse tipo de relação. E a relação do Tarcísio com o governo federal é muito explícita, muito clara. Eu vou até aqui. E daqui para frente, não. Daqui para frente é a política, né? Se o presidente Lula tem aqui na esplanada dos ministérios representantes de partidos políticos que serão adversários ou talvez inimigos em 2026, ali na esquina, no ano que vem, por que não essa relação do governador de São Paulo com o governo federal e não com o PT e não com o presidente Lula, mas uma relação de Estado? E os dois que podem estar frente a frente no ano que vem, o Fábio Piperno, como você projeta essa possibilidade? Até este momento, o presidente Bolsonaro está inelegível e há uma corrida para saber quem seria o seu sucessor, aquele para herdar o seu capital político. Tarcísio é um dos mais cotados, estaria numa disputa que provavelmente contra o próprio presidente Lula. Como é que você projeta? Fábio Piperno. Eu considero o governador Tarcísio o mais pragmático e inteligente de todos esses nomes da direita. E veja, eu já fiz muitas críticas aqui a medidas que ele toma. Eu, ideologicamente, obviamente, eu tenho diferença em relação ao que ele pensa, mas eu não posso negar isso. Quantos eventos a gente já viu o governador Tarcísio trocando gargalhadas com o presidente Lula? E quantos recursos o Estado de São Paulo recebeu em vários desses eventos? Quase todos os grandes projetos do Estado de São Paulo são erguidos tendo a parceria do governo federal. O trem Intercidades, metrô, o túnel Santos-Guarujá. Como é que alguém vai ser contra a construção de 30 mil moradias populares? É óbvio que esse projeto é muito bom e está muito correto o governador Tarcísio ir lá educadamente. Então, não custa nada, não tira pedaço, ele consegue os recursos que o Estado de São Paulo precisa e fim de conversa. Eu acho que, e já fiz críticas também, aos equívocos que, para mim, cometem governadores
como, por exemplo, Zema e Caeto, que a qualquer momento em que vê o presidente da República, mesmo que seja num evento mais protocolar, já solta aí, né, um oceano de críticas, né, enfim, de cutucões. Para quê? Quer dizer, pega o dinheiro, faz o projeto, e aí você vai ter outros ambientes para fazer a, muitas vezes, necessária crítica política, mas preserva a relação educada e republicana que, em muitos momentos, esses eventos exigem. Ô, Alan Gani, te fazer uma provocação aqui, um exercício. Vamos supor que você seja o coordenador de campanha do PT. Como você acha que eles avaliam esse tipo de conduta do Tarcísio? Eles se preocupam ou eles se alegram, eles se agradam ou não dessa conduta mais comedida, mais republicana do governador Tarcísio, pensando em resultado de eleição para o ano que vem? E aí? Você fez uma boa pergunta, porque você tem uma ala ali da direita que acredita que você tem que ir para o confronto o tempo inteiro, tem que escalar, né? Se você compor, se você negociar, mesmo que seja uma função institucional, pragmática, é sinal de fraqueza, é sinal que você é um traidor, mas eu vejo que uma boa parte da direita, e principalmente aquele eleitor não tão ideológico, mais ao centro, gosta sim dessa atitude do Tarcísio, porque ele consegue se colocar como oposição, consegue se colocar como um conservador, um liberal na economia, mas ao mesmo tempo uma figura bastante pragmática, racional, polida e educada. Portanto, tem mais a ganhar do que a perder. Eu enxergaria com preocupação se eu fosse por parte aí dos marqueteiros do PT. 1 minuto para o Segré. Sim, os dois estão tentando pescar na lacuna do outro. E no meio, né? E no miolo, né, Segré? É perfeita. Os dois estão perfeitos nessa estratégia política, porque 30% do eleitorado é PT. E não interessa o que veja, não interessa o que conte, não interessa o que seja, que sai, vai continuar votando. É a militância que eu denomino a cognitiva militante, a dissonância cognitiva militante. Tem outro lado que vota só direita, não importa o que fala, é direita. Mas tem um monte no meio que é mais de 40%, que é um pouco aquele que diz, pô, eu não sou tão polarizado, eu quero ver o que tem no meio. E nesse caudal é que pode estar a vitória de qualquer um dos candidatos. Tem muita gente que votou no presidente Lula porque não gostava do Bolsonaro e vice-versa. Esse meio termo é aquele eleitor que vai definir a eleição em 2026. E aí eu acho que Tarcísio se mexe com muita habilidade.